Olá Ana, boa noite. É um prazer estar de novo na tua companhia. Hoje que estás aqui na antena do Novo Canal, trazes os dois temas e o primeiro desse tema tem a ver com o orçamento de Baião, que foi um orçamento histórico o mais alto de sempre, não é assim? É verdade, Ana. Obrigada mais uma vez por permitirem que eu esteja aqui a falar um bocadinho sobre aquilo que me vai na alma, digamos assim. Sim, eu hoje trago dois temas ligados os dois às questões autárquicas, não é? Mas gostava de falar um bocadinho do orçamento, até por causa disso mesmo que acabaste de dizer. É um orçamento histórico e foi anunciado como um orçamento Sim. histórico, não é? E eu acho 28 milhões de euros. 28 milhões de euros, exatamente. Eu acho que, como, como se passou essa mensagem de maior orçamento sempre, também é preciso desmistificar aqui algumas questões. Porque, na verdade, se os espectadores fizerem uma pesquisa pela maior parte das câmaras agora na altura do orçamento, quase todas as câmaras municipais fizeram manchete que tinham o Certo. maior orçamento de sempre, não é? Isto E porque será que temos para o ano eleições autárquicas? não é só por causa disso, Ana, mas a verdade é que dá muito jeito nestes anos, não é? Mas a verdade é que, porque é que é geral, não é? Porque é que quase todas as câmaras anunciaram orçamentos históricos? É muito simples. Primeiro, porque houve um aumento considerável das receitas provenientes do Orçamento de Estado. Por exemplo, em Baião, houve um aumento dessa verba em 2 milhões de euros. Este é o primeiro ponto. Depois, em segundo lugar, as receitas provenientes das transferências de competências, não é? Porque antigamente, agora há essa verba das transferências de competências, ou seja, as competências que cada Câmara foi ficando que pertenciam ao Estado e que agora passaram para as câmaras, a saúde, a educação, têm que ter a respectiva verba alocada e por isso há a transferência dessas verbas. E depois, se calhar, aquilo que a maior parte das pessoas ouve muito falar, e é muito importante para a maior parte das câmaras, são os fundos comunitários. Não é? E os fundos comunitários, no caso de Baião, permite à autarquia fazer a maior parte das obras que tem no seu orçamento. Ou seja, estes três pontos são os principais causadores dos maiores orçamentos de sempre. Como é óbvio, num concelho de baixa densidade, como Baião, isto faz toda a diferença, nos outros também, mas que em Baião faz mais, porque não tem tantas receitas como se calhar outras câmaras. Só que isto por si só não faz o orçamento, não é? O valor por si só não faz o orçamento e é preciso percebermos o orçamento é o principal documento, não é? É o documento que orienta a linha estratégica dos executivos para o ano seguinte, e por isso é importante que essa linha esteja bem definida, que haja estratégia, que haja um motivo, não é? Ou seja, que haja basicamente uma forma simplista de gastarmos bem aquele dinheiro, não é? E a mim, o que me choca no orçamento de Baião, que já tive a oportunidade de dizer algumas destas coisas na Assembleia Municipal, mas acho que nunca é demais reforçar, é que há, por exemplo, um conjunto de obras que há um fator importante, não é? Como tu disseste bem, este é o último orçamento destes executivos municipais, porque agora o próximo orçamento já será com os novos executivos municipais eleitos nas autárquicas de 2025. É o último e por isso vai ser quando a maior parte também dos autarcas vai tentar resolver ou cumprir algumas promessas que ficaram pelo caminho. Neste caso, no Orçamento de Baião, o que eu noto é que há um conjunto de obras que nos 4 orçamentos deste mandato saltou de orçamento em orçamento porque não teve concretização. Ou seja, o que eu estou a dizer é que algumas destas obras vão ser feitas este ano, mas a verdade é que durante 4 anos saltaram de orçamento em orçamento e não viram a luz do dia. Eu contei 10, pelo menos, mas vou falar aqui de algumas mais icónicas para as pessoas que já ouviram falar: Centro Interpretativo de Atividades Fluviais de Ribadouro, o Parque Urbano da Vila de Baião, a Zona de Lazer Fluvial do Gobo, a Casa das Memórias, o Centro Interpretativo do Umbarão, e depois há aqui uma ou duas que são os casos mais chocantes para mim, que é a expansão da zona de encolhimento empresarial do Gobo, mas ainda mais a zona industrial de Santa Marinha dos Zezer, que é uma obra. Eu já faço parte da Assembleia Municipal há 8 anos, estou no meu 8º ano, e eu sempre ouvi falar nesta obra como vai acontecer, estamos à espera aqui de fundos comunitários, etc. Mas a verdade é que colocam sempre a tónica nesta obra e eu
ele estivesse no lugar do Presidente da Câmara, já tinha até problemas em ir à Vila de Santa Marinha e nos explicar porque é que esta obra, passado tantos anos, ainda não aconteceu. E eu acho que já também roça aqui um bocadinho a linha do desrespeito a este nível. E consideras que essas 10 obras que nomeaste e mencionaste serão concretizadas no próximo ano? Não tenho a certeza quase absoluta que a maior parte, não digo a maior parte, mas algumas destas obras não sairão do orçamento neste caso. Porque aqui, não é só o facto destas obras transitarem. O que me parece mais grave é que a governação do Executivo Municipal em Baião rege-se apenas por aquilo que os fundos comunitários permitem. Ora bem, se há uma linha para aquilo e eu por acaso vou arranjar aqui um projeto, tudo bem, faz. Se não há, como é o caso da Zona Industrial de Santa Marinha do Zezer, que é falada há imensos anos, como ainda não houve um fundo comunitário que permitisse fazer aquela obra, a obra não se faz. E por isso, eu acho que a única linha estratégica que consigo visionar neste orçamento é idealizada pela União Europeia, é consoante haja ou não disponibilidade. E eu sei que os fundos comunitários são estruturantes, principalmente para concelhos do interior, de baixa densidade, mas preocupa-me que seja esta a única linha estratégica, ou seja, que se não há, não se faz, não se procura outras formas. E por isso, quando há dinheiro e se faz a obra, o executivo puxa assim os louros, quando não há, a culpa não é deles porque não há fundos comunitários para fazer aquela obra. E isto é que me parece que distorce aqui um bocadinho o balanço entre as coisas e é um critério que é usado, não é, de forma eleitoralista, não é? Eu poderia enumerar aqui outras coisas, um pacote fiscal que foi anunciado para o orçamento de 2024 que não entrou que não se concretizou e que volta a ser apresentado agora, e parece que esse pacote fiscal e a reformulação das taxas do urbanismo, que eu concordo, que diminuir consideravelmente as taxas ligadas ao urbanismo, que é um problema que afeta todo o país, neste caso, não é? A construção, a reformulação de eventos bandeira, os eventos como o Festival do Banho Assado, do Cozido, já há algum tempo que precisam de uma reformulação. Não é que eu acho que as festas são importantes, mas quando se faz elas têm que ser estratégicas. Não se pode querer fazer todas as festas e depois não apostar nenhuma em concreto. Baião precisa de um evento como, por exemplo, o Penafiel tem a Agrival, ou Sinfãs tem a Expo Montemuro, que chama-se todas as pessoas à volta da região e que seja um evento bandeira, precisa de reformular. E depois ao nível da proteção civil, não é? Nós tivemos graves problemas este ano, não é? E como é óbvio, é preciso fazer, e o que eu tenho dito é que precisamos de pensar num plano de ação que comece a colmatar todas as falhas que fomos encontrando, não é? Agora e eu acho que devia ter havido um sinal neste orçamento que se estava realmente preocupado com a questão da proteção civil, porque é um tema, como eu já disse aqui também no comentário, que nós não podemos deixar morrer. E por isso, eu acho que, para além do plano de ação, também podemos criar um Centro Municipal de Operações de Socorro para garantir uma melhor resposta e uma resposta mais concertada. E depois, antes de terminar este assunto, gostava ainda de dizer uma coisa. No orçamento, há uma rubrica dedicada a projetos de empreendedorismo que estão orçamentados 2.000 euros. E pronto, mas porquê é que estás a falar desta rubrica? Porque eu acho que é elucidativo daquilo que se passa no Conselho de Baião. Porque este Executivo dá pouca importância ao tecido económico e à iniciativa privada. E isto está demonstrado aqui. Não é? Esta verba alocada de 2.000 euros, que obviamente poderá ser alterada, mas isso demonstra um bocado aquilo que eu acho que realmente se passa lá em Baião. E eu poderia enumerar outros problemas, mas este realmente não é o orçamento que o PSD em Baião gostaria de ver a ser executado. Nós achamos que Baião merece um bocadinho mais, não é mais, um bocadinho, merece muito mais que isto, merece outras preocupações, ir muito mais longe na divulgação dos nossos produtos. Temos um tecido empresarial na área de turismo que é muito versátil, só temos que o impulsionar para ele chegar mais longe. Os nossos produtos, como os nossos vinhos, a nossa gastronomia, a nossa zona ribeirinha, que precisa de mais dinamização, porque
porque é uma zona lindíssima e é muito importante para o nosso concelho. A iniciativa privada, eu acho que é urgente, acima de tudo, que fazer como se faz em outros territórios. Por exemplo, Amarante é um exemplo disso. O Executivo Municipal tem que sair da Câmara, tem que ir à procura de iniciativa privada, de investimento privado. Não podem esperar que alguém bata à porta e que diga: gente, eu quero investir em Baião. Não, não. Somos nós que temos que ir à procura disso. Essa é a nossa responsabilidade. É urgente, dado os números assustadores de perda de população em Baião. E como é que se fixam pessoas? Há inúmeros, há um pacote de coisas que é preciso para fixar pessoas. Mas emprego qualificado para fixar os nossos jovens, sabemos que é importante. Eu não digo que é fácil, mas digo que temos que testar outras fórmulas. Defendes então um orçamento que dote Baião de mais vida? Exatamente, porque aquilo que eu acho este é um orçamento de quem faz mais do mesmo que tem sido feito até agora. E se nós analisarmos, Baião precisa que se faça diferente do que se fez até agora. E quando nos sujeitamos a quem faz sempre mais do mesmo, nós não podemos esperar resultados diferentes. E eu acho que os baianenses estão à espera de resultados diferentes. Estão à espera que alguém que pense fora da caixa e que possa pelo menos testar novas fórmulas. A fixação de pessoas no interior é um problema difícil, grave, e não é resolvido com estalar de dedos, não é isso que eu estou aqui a dizer. Mas eu acho que nós temos que testar novas fórmulas, novas maneiras de atrair investimento privado, não é só os fundos comunitários, não é só esses investimentos, e por isso eu acho que podemos ir mais longe e devíamos ir mais longe, e por isso é que este também não é o orçamento do PSD. Muito bem, Ana. O próximo tema que trazes são as declarações da Ministra da Justiça, que diz que quase metade das denúncias de corrupção são por parte das autarquias. É verdade, Ana. Eu li essas declarações hoje e decidi que era um bom tema para trazer aqui porque a política que eu faço também é mais a nível autárquico e eu acho que é um problema que nós todos devíamos refletir sobre isso. A Ministra diz isso no âmbito de algumas reformulações que ela está a tentar fazer no Mecanismo Nacional Anticorrupção, que é onde se faz essas denúncias. Antigamente também existia a Inspeção-Geral da Administração Local, que foi extinguida na altura da Troika, que fazia essa fiscalização nas autarquias. Pronto, e o que ela está a refletir, o que ela diz nessa entrevista é que está a pensar ou criar novamente um organismo assim deste género ou reforçar a Inspeção-Geral das Finanças. E que a Luísa Salgueiro, já agora a Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, diz que concorda que haja realmente um instituto que faça esta fiscalização e até que atue de forma pedagógica, não é? Porque às vezes as leis mudam, há algumas coisas que pode haver dúvidas como se deve fazer, como é que não se pode fazer e, como é óbvio, também devemos dar essa formação a quem vai decidir. Mas o que é que eu acho relativamente a essas declarações da Ministra da Justiça? Eu não acho que os autarcas locais ou as pessoas que trabalham nas autarquias, não é? Porque não é só autarcas, não é? Nós vimos inúmeros casos, não é? Que são indiciadas pessoas que trabalham na autarquia, por exemplo, nomeadamente no gabinete que é sempre mais propício a isso, que é o urbanismo, todos nós sabemos. Eu não acho que sejam mais que os autarcas locais sejam mais corruptos que os outros. O que eu acho, e agora falamos muito em percepções, é que há uma percepção generalizada que os processos, os problemas, quando entram na Câmara, só se resolvem se houver um jeitinho, não é? E acima de tudo, porque é que também há mais queixas das autarquias? Porque o grosso do licenciamento, o bolo maior do licenciamento é feito nas câmaras, não é? Como é óbvio. E eu acho que até já disse isto aqui uma vez. Quando os serviços funcionam mal, por exemplo, vamos falar do caso do urbanismo, precisamos de uma licença, etc. O caso nunca mais anda para a frente, não se dão as respostas em devido tempo aos municípios. Muitas vezes as pessoas desesperadas procuram o senhor vereador, veja lá o meu processo, aquilo não anda, e ele depois, eu vou ver. E às vezes só a pressão de dizer, eu vou ver, acaba por dar andamento do processo. Qual é o problema disto? É que criou-se a ideia, como eu já disse, que com o jeitinho e com a cunha, muitas vezes as coisas até se resolvem, e às vezes não é cunha nenhuma, às vezes é questão de perguntar como é que está o ponto de situação daquele... A insistência, a pressão, não é? Sim. A pressão. E por isso generalizou-se essa percepção. E em segundo, é que também faz parte do autarca, quando diz, eu vou ver,
mas é dever dele resolver este tipo de problemas. Ou seja, o autarca, ou a pessoa em questão, não está a fazer nenhum jeitinho ao município. Não, o município não tem que lhe ficar eternamente agradecido por ele resolver um problema que devia estar a ser resolvido. E por isso é que eu acho que muitas das vezes institui-se agora essa percepção generalizada que todas as autarquias têm corrupção, etc. Que há mais denúncias, não é? Isto é factual, que há mais denúncias de corrupção a nível autárquico, e eu acho que também tem muito a ver com isto. Por isso, na minha humilde opinião, precisamos de ter, claro, organismos que fiscalizem e que imponham regras, etc., como é óbvio. Mas, na minha opinião, o que é preciso e é urgente fazer é que os serviços, principalmente os de urbanismo, por exemplo, no caso de Baião, é um serviço que os municípios têm muitas queixas porque é um serviço lento, sejam céleres e que respondam aos problemas e às necessidades das pessoas e que façam o que têm a fazer, basicamente. E eu penso que, quando acontecer isso, quando as pessoas abrirem processos a nível do urbanismo e os processos decorrerem no tempo que deviam decorrer, eu acho que esta generalização pode diminuir drasticamente. E eu acho que há muitas coisas que poderão ajudar a isso, a aumentar, por exemplo, a eficiência dos serviços, mas eu acho que, se for preciso também para isso simplificar cada vez mais os licenciamentos, porque a burocracia neste país, eu acho que todo o desenvolvimento, muitas das vezes, eu acho que este é o caminho que nós temos que seguir. Primeiro, que as pessoas saibam que quando os autarcas, as câmaras municipais lhe resolvam problemas, não é um jeitinho, não é uma cunha, estão a fazer o trabalho deles. E segundo, que se os serviços funcionarem em condições, se houver agilidade a resolver problemas, eu acho que esta percepção generalizada que se criou relativamente à corrupção das autarquias pode diminuir, e eu acho que isso é crucial até para que as pessoas confiem cada vez mais nos políticos e não se afastem cada vez mais da política. Muito bem.